boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Se Juntar Dá 200. Aquele programa gostoso, divertido, que vai te informar, vai te entreter. E na mesa comigo, você já sabe, aqueles dois vermes malditos que me acompanham. É um karma, mas ele também é muito bom. Aqui do meu lado hoje, ele mudou de posição, tá jogando na ponta esquerda, o nosso querido abominável Homem das Neves, aquele que tem tudo muito grande. Aliás, ele tem um órgão que cresce mais de 20 vezes o tamanho natural. Pode isso, Arnaldo! É claro, gente, eu tô falando da íris. Daqueles olhos azuis. Nosso querido Grotesco! Muito bem, muito bem. Renato, hoje eu troquei de lado por uma razão, né? Por uma bela especial. É uma bela de uma razão. É uma bela de uma razão. Então eu quero dizer para vocês que é sempre um prazer. Adoro o abominável Homem das Neves. Mas assim, até porque um pouco preocupado com a coisa que cresce muito, né? Porque ultimamente nessa idade não cresce mais nada, né? Então é um prazer estar aqui no Se Juntar Dá 200. E daquele outro lado, lá na ponta direita, o nosso querido ator, modelo e manequim, e que ele insiste em dizer que é bacharel em direito. A gente acredita, fazer o quê, né? Embora a gente saiba que nem da lei da gravidade ele entende muito bem. Vai me meter em encrenca e eu preciso desse bico. Mas é um cara sensacional, o nosso galã de São Caetano do Sul, Ricardo Titiliano. Obrigado, meus amigos. Se Juntar Dá 200. Eu adoro esse programa porque é um programa onde eu resgato a minha autoestima, junto com o Renato. A história do bacharel, eu já desisti. Eu vou provar meu conhecimento hoje e humilhar vocês. Agradeço a mudança de posição, afinal de contas saiu aquela suvaqueira, entrou um bom ar de flores, deixando a suvaqueira na lateral. E vamos para mais um programa, hoje sem tá tenso, afinal são só 2 costelas quebradas. Obrigado, Renato. Obrigado, Tiesco. E hoje, um programa diferente. Hoje nós recebemos uma convidada especial. A gente falou que ia trazer uma convidada e essa é super especial. Ela vem para contribuir com o conhecimento dela para esses 3 ogros inúteis e... Ogros inúteis, a partir daí a nota é 0. É lucro. De 50 anos que estão aí tentando sobreviver nesse século XXI. A nossa convidada, ela é formada em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro. Formada de verdade em Direito, não como certas pessoas aqui na mesa, né? Mas ela também é pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal. Isso lá em 2014. Também é pós-graduada em Inteligência Policial em 2021. Por 8 anos, ela foi delegada titular da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher aqui em São Paulo. Em 2022, ela foi eleita presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo e o mandato dela vai até 2025. Ela é professora, ela é palestrante, ela é autora e coautora de pelo menos 6 obras jurídicas. E, além de tudo, é linda, você vai ver. Nós temos a honra de receber a delegada Jaqueline Valadares. Coloca de fundo na edição aí, Ronaldo, mete aquela torcida. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Pessoal, fico muito feliz em estar aqui hoje, ainda mais estreando a mesa aí como convidada. Muito obrigada. É um prazer, é uma honra recebê-la. A doutora Jaqueline é especialista na Lei Maria da Penha. E a gente vai abordar esse assunto hoje, tirar todas as dúvidas que nós temos e que com certeza você, homem, tem e que você, mulher, também pode vir a ter. Vai ser muito legal. E eu vou começar com uma primeira pergunta. Doutora, a Lei Maria da Penha completou agora 17 anos, agora em 2023. Porém, em 2022, foram quase 19 milhões de mulheres que foram vitimizadas. Minha pergunta é, há esperança? E qual é o caminho para que esse número chegue a 0? Então, a gente não tinha no nosso país uma lei que regulamentasse, que tratasse desse tipo de crime praticado contra a mulher. Aí aconteceu que uma mulher, hoje que nós conhecemos como Maria da Penha, ela foi vítima de um crime por parte do companheiro dela,
Foram 2 tentativas de homicídio, uma por meio de disparo de arma de fogo, que a deixou paraplégica, e uma outra tentativa por eletrocução no banho. Ela sobreviveu aos 2 casos, ele foi responsabilizado, isso falando bem resumidamente. Ele foi responsabilizado criminalmente, a polícia indiciou ele como sendo o autor da tentativa de homicídio, ele foi denunciado, só que o processo dele demorou muitos anos para ser julgado, e aí tinha apelações, e aí anulava o processo, começava tudo de novo, e aí ficava aquela sensação de impunidade. Aí ela escreveu um livro super interessante, que ela fala, é um livro em que ela conta como que a história dela, que ela sobreviveu a tudo isso, e esse livro chegou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e eles chamaram o Brasil e falaram, olha, e aí, o caso dela, o que vocês vão fazer? Vão me responder? Vão dar uma solução? E o Brasil ficou inerte, não falou nada, não se manifestou. O Brasil foi instado novamente a se manifestar. E aí, vai julgar, não vai julgar? Ele vai ser condenado? O que vai acontecer? O nosso país ficou inerte. Diante disso, o Brasil foi condenado internacionalmente a adotar políticas públicas que tutelassem a mulher vítima de violência doméstica e familiar. E aí, nesse contexto de condenação internacional, é que surgiu a Lei Maria da Penha. Não é que ela veio porque os nossos legisladores são bonzinhos. Do nada falaram, vamos cuidar disso, vamos ter esse olhar para a mulher. Ela veio diante de todo esse cenário problemático em que uma mulher ficou paraplégica e por muitos e muitos anos não via uma solução para o caso dela, né? Aquela sensação de justiça que todo mundo fala. Então foi nesse contexto que surgiu a Lei Maria da Penha. E é uma lei que ela vem ao longo dos anos sempre sendo aperfeiçoada. Só esse ano nós já tivemos algumas alterações na Lei Maria da Penha, só em 2023, se não me falha a memória, foram 3 alterações na lei, sempre objetivando aprimorar essa lei, porque ainda é uma lei que, apesar de ser extremamente conhecida, é uma das leis mais conhecidas do nosso país, é uma lei que precisa de constantes aprimoramentos, porque como os próprios números que você iniciou aqui falando pra gente, mostram que, apesar da lei, apesar das reprimendas, infelizmente a violência contra a mulher ainda é uma prática no nosso país. O nosso país é um dos que mais mata mulheres no mundo. Então é uma lei ainda que precisa ser muito trabalhada, e eu acredito que sim, que há solução, mas não é algo imediato, vai ser algo a longo prazo e que tem muita relação com educação. Educar quem já está hoje aqui, os cinquentões, educar a mudar os conceitos, a rever muita coisa do que a gente cresceu. A gente cresceu em ambientes machistas, né? Homens e mulheres, nós crescemos em ambientes assim. Então é difícil você desconstruir da noite para o dia certos conceitos que estão enraizados hoje na sociedade. Por isso é importante que a gente tenha uma preocupação nas escolas. Penso que o ensino nas escolas, no ensino básico sobre Lei Maria da Penha, crimes contra criança e adolescentes, contra esses grupos vulneráveis, sejam muito importantes para que a gente construa seres humanos com novas cabeças. Muito bem. Sensacional. Vai. Eu até complementando aqui complementar a fala da doutora, eu acho que sim, deveria se tornar uma matéria dentro do ensino fundamental. Sim. Até porque hoje as crianças, eu sempre tenho uma linguagem que é, quando a gente tem em casa, a gente continua fazendo, né? Por incrível que pareça, e hoje a gente sabe que as crianças sofrem uma situação com os pais brigando o tempo inteiro dentro de casa. Então, esta temática falando da violência, eles têm o tempo inteiro em casa. Então, teria que ter, sim, uma junção. Eu sempre falo que quando as pastas governamentais se falam, o resultado é positivo. Mas, infelizmente, as pastas não se falam, né? Você tocou num ponto que eu acho essencial. Quando se fala em violência, a gente associa sempre o quê? Pasta de segurança pública. Sim. Polícia. Só que quando o caso chega na polícia, é que os outros lugares já descambaram. Então é saúde, educação, assistência social. Uma coisa que eu vejo um pouquinho da questão, até a gente não costuma falar de política, mas hoje a gente vai abrir uma exceção. Eu vejo que vários projetos adotados por deputados, por vereadores, enfim, pelo governo no geral, não tem nenhum projeto que ligue as pastas de saúde, educação e segurança.
Porque se você trouxer isso para dentro da educação, obviamente a saúde vai criar um objetivo da psicológica, aquela questão da psicologia, junto à infância e junto à família, né? E, obviamente, vai diminuir o quadro na segurança pública. Porque a partir do momento que você põe uma regra do jogo, mostrando toda essa violência dentro de casa e trazendo isso para todas as vertentes que a gente constrói aí, que é a saúde, a educação e a cultura também num todo, que é o que a gente mais faz, eu acho que isso ajudaria muito dentro desse número alarmante da violência contra a mulher. Eu acho que isso ajudaria muito se algum ser humano resolver falar assim, pô, vamos juntar todo mundo aqui, sentar os secretários na mesa e tentar ajudar isso aí. Você vê alguma coisa assim? Vamos ser mais realistas, né? A gente tem que usufruir desse conhecimento. Exatamente a começar isso. que é um programa muito sério, se a mulher morasse na Penha, se chamaria Maria da Lapa. Ou Maria do Osasco. Eu achei que Penha era marketing, era uma coisa mais forte. Pô, Mas é o Maria nome dela, da né? Penha. É o nome dela. Senão seria Maria da Lapa. Iria contemplar a Zona Leste, né? ZL, mais esse conhecimento. Mas o Renato, o meu querido também, quase um bacharel, formulou aqui 3 questões, do qual eu não vou fazer nenhuma. Eu quero fazer uma outra que eu acho que é uma curiosidade minha. Hoje somos esses héteros de 50 anos em desconstrução para entender esse universo, se adaptar. E a minha pergunta é, para o leigo, até onde vai essa lei? Por exemplo, hoje um homem de 50 anos, solteiro, se chega em um lugar e quer abordar uma mulher. Qual é o ponto onde ele pode ser gentil e não pode ser invasivo? Você tocou num ponto extremamente interessante. Na verdade, 2. Não dá moral. Tá vendo? Qual que é a projeção que você Já colocou aí? cortou ela de novo. Amadores. Tá Tá bom. Um dos pontos, para vocês não deixarem esquecer, é a questão de qual que é o limite do assédio, né? E o outro que eu acho que é importante a gente começar por ele é falar assim, quando é que aplica a Lei Maria da Penha? Muito bem. Né? Porque assim, dentro dessa pergunta, fica muitos homens e muitas pessoas também, homens, mulheres, enfim, tem essa dúvida. Quando é que eu vou sair da delegacia com o BO de Maria da Penha? Vai estar escrito lá a Lei Maria da Penha. As pessoas costumam achar que a Lei Maria da Penha, ela se aplica a todo e qualquer caso envolvendo a prática de uma violência contra a mulher. E não é assim. Para que haja incidência da Lei Maria da Penha, é preciso que haja requisitos específicos. Você é bacharel em Direito, que eu estou sabendo. Você sabe que o direito, eu brinco que quem tem filho pequeno é aquelas pecinhas de encaixar, né? O direito é assim, você tem que encaixar certinho a pecinha. Se não encaixa, você não pode aplicar aquela lei. E a Lei Maria da Penha é exatamente assim. Ela diz que para que ela incida em alguma situação envolvendo crime contra a mulher, é preciso que essa mulher ou tenha uma relação íntima de afeto com o agressor dela, que é o mais comum, é namorado, marido, amante, enfim. Ou ela tem que ter uma relação familiar, então irmão, pai, mãe, ou ela tem que ter uma relação doméstica. Ela divide, por exemplo, um apartamento com essa pessoa. Ela não é namorada dele, não é nada, é amiga, mas divide apartamento, tá sob o mesmo teto, também posso falar em Lei Maria da Penha. Então, numa balada, você nunca viu essa mulher na sua vida. Vamos supor que vocês tiveram um atrito ali, em algum momento você passou a mão nessa mulher, ou vocês brigaram por algum motivo aleatório e você deu um soco nessa mulher. Vai incidir Lei Maria da Penha? Não incide Lei Maria da Penha. Porque não tem relação íntima de afeto, vocês nunca se viram antes, não tem relação doméstica, vocês não moram juntos, não tem relação familiar, vocês não são parentes. Então, a gente já descarta. Então, não é toda e qualquer situação envolvendo mulher que vai incidir a Lei Maria da Penha. Primeiro ponto. Um outro ponto muito comum e que aí é técnico, mas é interessante a gente saber que, assim, popularmente, a imprensa, todo mundo chama tudo de assédio. Então, passou a mão, chama de assédio, foi em ambiente de trabalho, chama de assédio. E, na verdade, para o direito, o crime de assédio também ele é muito específico. Para a gente falar em assédio sexual, essa situação ela tem que ter acontecido em ambiente profissional. Então, o assediador ele tem que ser um superior hierárquico da vítima, tem que ser alguém com quem ela tem uma relação de hierarquia ou subordinação. Então, é aquele caso clássico do chefe que, olha, você quer crescer na empresa, então você tem que aceitar. O diretor para atriz. Você tem que aceitar aquele meu convite para sair, o teste do sofá que o pessoal fala, né? Você trazendo para esse âmbito aí do teatro, da TV, enfim.
Isso aí a gente trabalha o assédio. O assédio, ele precisa ter essa relação de hierarquia ou subordinação entre assediador e vítima. Popularmente, a gente chama tudo de assédio, mas tecnicamente é isso. E aquilo que a gente vê em balada, em carnaval, que é passar a mão, um beijo roubado, aqueles casos que a gente viu repercutir muito, que é o cara que ejacula na mulher dentro de metrô, transporte público. O que é isso? Isso é importunação sexual. Então, tecnicamente, a gente tem vários... É um leque, né, de coisas. O pedreiro que... Pra menina que passa na rua. Então, a princípio, só fazer esse assovio não vai configurar crime. É que tudo tem um limite. Então, o cara faz esse assovio, mas aí ele também fala normalmente frases extremamente ofensivas junto. Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas. Ela se sentiu ofendida na sua honra em relação ao que ele falou, aí eu caminho para um crime contra a honra. Na importunação, é preciso que o importunador, ele pratique um ato libidinoso contra a vítima. Então, é o cara que passa a mão, que faz o beijo forçado, que dá aquele tapinha no bumbum, que beija contra a vontade dela. Então, ele tem uma conduta libidinosa. É o cara que ejacula no metrô, na vítima, no ônibus. A lei da importunação sexual, ela veio por conta de um caso aqui em São Paulo, na Paulista, que o cara ejaculou na mulher dentro do ônibus. Vocês lembram disso? Total. Não tinha um crime para isso até então. É aí que você fala sobre aquelas alterações que começam a se enquadrar. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo real de uma colega de profissão, que o vizinho dela, irado por alguma circunstância, desceu, pichou o carro dela, furou o pneu e ela gostaria de fazer uma denúncia. Não... Aí ela entraria no crime de dano, mas tem Lei Maria da Penha? Então, porque ela se sentiu ameaçada, é isso que eu queria entender. Qual é o ponto? Porque não tem relação com ele. Porque ela mora sozinha, com uma filha, ela não é casada, e ela, nessa situação da fragilidade feminina, ela se sentiu inteiramente ameaçada por esse cara que teve uma atitude, acho que de psicopatia. A conduta objetivamente dele, que você descreveu, a gente tipificaria, configuraria um crime de dano. O que ele fez efetivamente? Ele foi lá e furou o pneu do carro dela, danificou o carro dela, crime de dano. Agora, se em algum desse contexto ele também ameaçou, o que é ameaça? É uma promessa de um mal injusto e grave. Então, ele virou, ó, eu tô furando o seu carro. Tá vendo o que eu faço com essa faca? Eu furo o seu carro, mas essa faca também serve para você. Aí é diferente. Uma vez eu atendi um caso que o cara pegou uma calopsita da vítima, era uma moça que ele namorava, e ele quebrou, ele arrancou o pescoço da calopsita, a cabeça da calopsita, e falou, tá vendo o que eu faço com essa calopsita? Se você continuar me irritando, eu vou fazer igual com você. Então, você tem aí uma ameaça mais do que configurada, além do crime de maus tratos ao animal, né? Então, você vê que a ameaça tem essa promessa do mal injusto e grave. Ele só furar o pneu, só entre aspas, né? Eu entendo que isso gera já um temor nela. Mas, isoladamente, eu vou pro dano. Agora, se dentro desse contexto teve aí também uma ameaça, olha, o que eu posso fazer com o seu carro, eu também faço com você e tal. Aí a gente caminha, mas não vai incidir a Lei Maria da Penha. Eu juro, é só uma... É que agora é para finalizar uma outra... Eu vou clicar não, eu tô tirando algumas dúvidas. Só não era pra soltar a bomba. Calma, é que essa dúvida, eu acho que é assim... Culturalmente falando, a gente sabe que vem de uma cultura extremamente machista. E existem mulheres que... Eu diria que como um charme, porque vamos trazer lá para a década dos meus pais, década de 40, 50, existia esse romantismo e um passo a passo. Ia-se num cinema, pegava-se na mão, era uma coisa... E existem mulheres que eu acredito que gostam desse jogo. Eu vou pôr a palavra como um jogo. Elas fazem um tipo, não quero, mas elas querem. Porque elas precisam, talvez, sentir essa pegada, não sei se seria a palavra, da atitude do homem. E o Renato, quando trouxe essa informação do aumento do número de mulheres em função dessa lei, a minha pergunta é, tem muitas mulheres que, por falta de conhecimento, falam, eu quero ferrar com esse cara, sem o cara ter feito absolutamente nada? Então, aí vocês sentem isso na denúncia? A vítima ela não vai fazer isso por falta de conhecimento. Eu vou ferrar com ele. O que acontece é que, como em absolutamente qualquer campo da vida, a gente pode pegar uma coisa e usar isso para o bem ou usar para o mal.
A Lei Maria da Penha, ela veio porque a gente tem historicamente um patamar de desigualdade. Quer ver um negócio que eu sempre ouvi muito na delegacia, e quando chega o agressor lá, fala assim, e a lei dos homens? Não vai ter uma lei pra do Marinho do Osasco, por exemplo. João da Lapa. O João da Lapa, isso aí. Não tem uma lei que vai tutelar. Gente, veja bem, não é que não existe essa lei. A Lei Maria da Penha, ela veio para dificultar a vida do agressor, falando assim de uma forma bem mais simples. A Lei Maria da Penha, ela não traz crimes lá, só tem um crime lá que é o crime de descumprimento de protetiva. Mas de uma forma geral, não é uma lei que traz crimes. Os crimes são os crimes que já existem hoje no nosso Código Penal. Então é o crime de dano, de lesão, de ameaça, de homicídio, são os crimes que estão lá. E aí, quando é uma situação daquelas que eu falei, de violência no âmbito familiar, doméstico com relação íntima de afeto, eu pego a lei que já existe, por exemplo, a lesão corporal que está lá no Código Penal desde a década de 40, eu pego essa lei e junto com ela a Lei Maria da Penha. Qual que é a implicação disso? Antes da Lei Maria da Penha, o cara que batia na mulher, o que acontecia com ele? Primeiro que essa vítima podia retirar a queixa, que é o que o pessoal fala popularmente, vim retirar a queixa. Então, aí essa mulher ali ia na delegacia, ela fazia o BO, só que aí ela dependia financeiramente desse cara, tinha todo um envolvimento ali. É difícil você romper, né? Porque você não casou com um cara sabendo já que ele era a fera, você achava que ele era o príncipe ainda, né? Então, você fica sempre na expectativa de que ele vai melhorar. Aí ele ia lá e retirava a queixa. Tecnicamente, a gente chama isso de retratação. Mas ele ia lá e retirava. Ou quando ela mantinha essa queixa, o cara era condenado a pagar uma cesta básica. E aí era muito comum eles falarem, vale a pena, eu dou um soco em você e pago uma cesta básica, tá valendo. Então tinha muito isso. Aí o que a Lei Maria da Penha veio? Ela veio dificultar a vida do cara. Então essas facilidades que ele tinha, quando a Lei Maria da Penha acopla a esse crime que existe hoje, aí o cara não tem mais, ela não vai mais poder retirar a queixa. Fez o BO, aquilo vai seguir, mesmo que ela vá na delegacia e falar, não quero, a gente voltou, perdoe. Não adianta. O Estado entende que o negócio é tão grave que o Estado vai investigar e vai punir, independente... E o processo é mais rápido pela Maria da Penha do que... A ideia é que você trabalhe isso de uma forma mais célere, mas infelizmente, tanto as delegacias da mulher hoje como as varas de violência doméstica e familiar, elas estão sobrecarregadas, estão lotadas. É isso que eu ia falar. Você então, tem a lei, mas e a execução? Ela funciona. É uma lei que funciona bem, mas está tudo sobrecarregado. As delegacias de... Quantas delegacias de mulheres hoje existem? São Paulo, por exemplo, tem a maior rede de atendimento do país. A gente tem 140 delegacias de defesa da mulher ativas? Em São Paulo. Funcionam funcionando. Todas, algumas 24 horas, outras não. Ainda não são todas que funcionam 24 horas. Aproximadamente 9, acho que funcionam 24 horas. O restante horário de expediente. Central de São Paulo, capital de São Paulo? As da capital todas funcionam 24 horas. E a gente tem aqui em São Paulo a DDM online. Então, a vítima, por exemplo, ela pode acessar o site da Polícia Civil da casa dela, fazer o BO dela online, pedir medida protetiva online, tudo online, sem precisar sair da casa dela. Então, existem essas facilidades. Qual que é o endereço do site? Acho que é www.policiacivil.sp.gov.br. Mas se jogar no Google Polícia Civil Delegacia Eletrônica, Polícia Civil Delegacia Eletrônica, já vai abrir lá. Então, tem tudo isso. Então, por que eu falei isso, que a Lei Maria da Penha ela não veio trazer um crime novo? Porque quando o homem ele é agredido, acontece. Eu lembro no meu primeiro ano como delegada, eu recebi uma denúncia, e vai muito ao encontro do que vocês falaram, assim, a pessoa pode usar a lei para deturpar a realidade? Claro que pode, todo mundo pode usar qualquer lei para deturpar a realidade, mas vai ter responsabilização por isso, né? A polícia ela vai investigar. Se ao final concluir que você usou a lei de uma forma para deturpar a realidade e prejudicar alguém, você vai ser responsabilizado. E eu lembro que logo no início, quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro ano, eu peguei um caso que a moça ela chegou na delegacia com um arranhãozinho, aqui na mão, e aí ela falou que tinha apanhado do namorado. E um arranhão não deixa de ser uma lesão corporal, leve, mas é uma lesão corporal. Então, a princípio, o BO é registrado com base no que a pessoa está falando, foi feita a lesão. Claro. Quando a gente foi atrás do cara para fazer o interrogatório e ouvir a versão dele, o cara estava internado, porque ela era lutadora profissional. Ela tinha arrebentado com o cara. Então, assim, na verdade... Foi o contrário. Foi o contrário. Aí, ela que machucou a mão dela no rosto dele. Então, assim, não é que
ela não vai ser responsabilizada. Ela não vai ser responsabilizada com base na Lei Maria da Penha, mas ela pode responder pela lesão corporal. Um outro caso que eu tive... Perdão, e nem de falso testemunho, Então, ou esse tipo de coisa? Aí tudo vai ser apurado no contexto. Se ela realmente foi lá falar que com essa intenção de desvirtuar a realidade, ou se realmente ela estava... existe uma perícia para isso. Tudo vai ser verificado. Já peguei caso da mulher aparecer cortada, mutilada, com faca, né? e aí quando a gente olhou os cortes, porque infelizmente é muito comum você ter o que a gente chama de lesões de defesa. Então, o cara vai desferir facadas na vítima, aquilo forma lesões de defesa, porque automaticamente você põe os braços na frente para você se defender. Só que essas lesões de defesa, normalmente, elas são irregulares, que vão dando a facada, você vai se defendendo. Uma vez atendi uma moça que ela veio falar que tinha sido esfaqueada e apresentou lesões no braço. Só que essas lesões de defesa não eram compatíveis com verdadeiras lesões de defesa. Era um verdadeiro Ramon. Eram todas lesões paralelas. E aí a perícia constatou... Galera, não dá pra inventar muita coisa, não. A perícia constatou que eram lesões auto-implicadas. Ela mesma tinha realizado. E aí você vai ser responsabilizado. Assim como uma moça atendi uma vez também num contexto de ambiente de trabalho. Tinha um chefe, um coordenador que era muito rigoroso, era um pessoal que trabalhava na área de enfermagem e tal, mas eles trabalhavam em grandes eventos. Então, se selecionava uma equipe, que é com aquelas ambulâncias que tem em grandes eventos, você selecionava uma equipe para participar dos grandes eventos. E aí tem eventos que eram mais cobiçados e eventos que eram menos cobiçados. E aí uma galerinha se reuniu porque estava chateada com o coordenador, que eles só selecionavam mesmo o grupo para os eventos mais tops. E aí falaram, mas esse cara é muito querido pelo dono da empresa, não vão trocar ele, a menos que ele seja envolvido em um escândalo de assédio, por exemplo. É um bom escândalo para você envolver alguém de ser retirado da empresa. E aí uma das moças denunciou ele por assédio sexual, disse que ele teria encurralado ela na parede, passado a mão nela e tal. A gente apurou isso na delegacia, né, esse BO ele foi feito em outra unidade, quando chegou para mim a gente apurou, adotou todas as providências, cheguei à conclusão de que aquilo não tinha acontecido, chamei a moça novamente, apresentei as provas, eu falei, diante disso, você vai manter a sua versão inicial? Ela falou, não, eu mentia, que eu queria que ele tivesse sido demitido. Ela não responde por calúnia, injúria? Respondeu, tanto é que eu fui até chamada pelo Ministério Público como testemunha de acusação. Isso já não denigriu a imagem do suposto veja, inocente? Em 8 anos como delegada da mulher, eu estou te trazendo 3 casos falsos que chegaram para mim, efetivamente constatados como falsos. Então, assim, a exceção vai existir sempre, mas a gente tem que perceber a regra. Qual que é a regra? As nossas mulheres, elas são extremamente maltratadas ainda no nosso país em termos de agressão física, agressão psicológica. Então, a Lei Maria da Penha ela ainda é muito necessária, porque a gente tem exceções, como em tudo na vida, você tem quem use para o bem e tem use para o mal. Mas em 8 anos eu te trouxe 3 casos, agora a gente teria que passar anos e anos aqui para a gente fez um programa sobre internet. Falou da questão, o crime de internet, essas coisas. A gente falou isso exatamente, que pode usar para o bem, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que pode ser até pertinente ao que você acabou de dizer. A Lei de Maria da Penha, ela é muito ampla, obviamente tem várias vertentes para se aplicar a lei, né? Por exemplo, é uma coisa que eu acho que eu sempre falo sobre isso. A questão psicológica hoje, porque assim, hoje as pessoas estão muito sem filtro, as pessoas estão não tem mais paciência com nada, principalmente num relacionamento onde eles estão com dificuldades financeiras, vamos pensar assim, e alguns até emocional, existe um efeito psicológico da mulher contra o homem, constante. E todo mundo sabe, né? Nós aqui com 50 anos, a gente sabe que o nosso pavio é extremamente curto. Então, todo dia você fica ali recebendo aquela, você tem que fazer isso, não tem, até o cara explodir. Como que é visto isso junto à Maria da Penha? Por exemplo, esse cara, obviamente ninguém tem que bater ninguém tem que ter violência a ninguém, mas existe um ponto de equilíbrio que eu acho que seria importante até entender. Por exemplo, a mulher está toda hora achacando o cara psicologicamente, o cara está trabalhando, tentando... E correndo, ele volta para casa, aqueles efeitos só de bombardeio. Chega uma hora, ele explode. E cria uma violência contra a mulher. Como que é visto hoje isso? Então,
o convívio de um casal é muito difícil, né? Tanto essa questão no exemplo que você deu do cara ter que sair para buscar financeiramente aí o sustento da casa, quanto de repente dessa moça também tá buscando sustento do lado dela, ou ter que cuidar das crianças que caem entre nós, eu acho que é muito mais estressante, viu? E quando eu tava de licença maternidade, eu preferia estar no plantão. Quando eu tava, na minha licença maternidade, eu preferia estar no plantão da delegacia do que estar em licença filhos da doutora não escutem esse programa. Também que eles são pequenininhos ainda, mas vou te falar que essa questão doméstica é extremamente cansativa. Então, você pega alguém que passou o dia inteiro cuidando de filho, aquela tarefa rotineira da casa, uma outra pessoa também que está estressada financeiramente. Junto os dois, não dá pra gente achar que uma coisa justifica a outra, senão ela vai pegar uma faca e desferir facada nele e vice-versa. Então, se o relacionamento chegou num nível que vocês só estão brigando, só tá estresse, divorcia, separa. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é ficar insistindo em relacionamentos falidos. Você chega num momento do seu relacionamento em que vocês não se respeitam, vocês se xingam, vocês se agridem, não dá para continuar. Mas o próximo passo é a violência. Mas também tem aquela história, uma vez, né, os causos, né? Uma vez chegou um casal na delegacia, de mãos dadas, e a moça falou assim, nós viemos fazer um BO. E eu imaginei que era um BO contra outra pessoa. Era um BO contra ele, que estava desmandada com ela. Ele falou, a gente veio fazer um BO contra mim. Eu falei, como assim? Nunca aconteceu o cara chegar Causos, a gente quer causos. Porque normalmente quando chega junto é porque foi preso em flagrante, né? Aí ele tá preso e ela veio... Já imaginou os deputados chegarem na delegacia e falar assim, eu quero fazer um BO contra mim? É um sonho. E aí ele falou assim, não, doutora, porque eu errei. A gente estava no carro ontem, ainda bem que tinha sido no dia anterior, né? Ia ser flagrante, né? Já ia ficar preso. Já deu 24 horas, né? Já tinha passado ao estado flagrancial. Aí ele chegou e falou, então, ontem a gente estava no carro discutindo, eu estava muito estressado e ela não parava de falar na minha cabeça. Ele falava exatamente assim, ela do lado, concordando. E aí eu acabei perdendo a cabeça e dei um tapa nela, assim. Só que eu pedi desculpa, eu acho que tá errado, mas eu acho que não basta só eu pedir desculpa. Eu tenho que ser responsabilizado pelo que eu fiz, para eu entender que isso não se faz. Para minha cabeça processar que não é toda hora que a gente tiver uma discussão que eu vou... Falava assim, se eu só pedir desculpa, eu tenho medo disso se tornar um hábito. Toda vez que ela me irritar, eu dou um tapa, eu dou um empurrão, isso vira hábito. Então, eu acho que eu tenho que ser responsabilizado por isso. Ótimo causa. Aí ele sentou, aguardou, a gente fez BO, instaurou um inquérito e tal, e vai. Foi uma vez que aconteceu isso em 12 anos, quase que eu tenho que vai ter a segunda. Saindo daqui, o Chesco deve dar uma passadinha lá na delegacia. Mas por que eu quis contar esse caso? Porque assim, nada justifica. Sempre alguém vai estar estressado, sempre alguém vai estar... Então, assim, a gente ou precisa estar sempre ali com o nosso psicológico ok, o que é muito difícil. Hoje em dia você está sempre com o seu psicológico ok. Ou se o relacionamento está num nível, assim, de falta de respeito, não dá para continuar. A gente fala uma coisa na violência contra a mulher, que é o ciclo da violência. O que é esse ciclo? Assim, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela é dividida basicamente em 3 fases de um ciclo. A primeira fase, a gente fala que é a fase da tensão, que é justamente esse momento que o casal está discutindo a finança, quem cuida dos filhos, quem vai levar, quem vai buscar, aquele estresse, mas até aí ninguém se xingou, tá só aquela treta, né? Aquela briga, aquele estresse. Essa segunda fase, se isso não cessar por aí, isso vai evoluir para um segundo momento, que é o momento da agressão. Essa agressão, ela pode ir desde uma agressão verbal, que é um xingamento, chamar de puta, vagabunda, você não serve para nada, até uma ameaça. Se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém, eu te mato. Há uma agressão física, efetivamente, né? Que é dar um soco, um chute, um puxão de cabelo. E aí, esse segundo momento da agressão, ele evolui para um terceiro momento, que é o que é chamado de lua de mel, que é o momento em que o cara vai pedir desculpa, jura que isso não vai acontecer, que foi a última vez que ele vai entrar para a igreja, procurar psicólogo, fazer um exorcismo, o que for, mas que não vai acontecer novamente. Aí chega com flores, presentes, jantar, viagem romântica. E aí é o que eu falei, ninguém começa um relacionamento conhecendo o lado fera, você começa um relacionamento conhecendo o lado príncipe.
E aí, quando esse príncipe ressurge na fase da lua de mel, te levando para jantar, trazendo flores, dizendo que Isso vai... é mais ou menos o que acontece em São Caetano, viu? Em São Caetano acontece Dizendo o vingativo. Vai. dizendo que não vai acontecer novamente, que ele vai voltar a ser o príncipe do início do relacionamento, as mulheres acreditam. E aí esse ciclo se repete. Por isso que é muito comum a gente falar, pô, mas está apanhando há 10 anos, porque ela está inserida nesse ciclo. É um ciclo. E aí, cada vez que esse ciclo se repete, ele tende a se agravar. Então, quando aquilo começou lá com xingamento, a tendência é isso evoluir para uma ameaça, evoluir para um puxão de cabelo, um soco, um empurrão, e daqui a pouco isso combina, infelizmente, num feminicídio. A maior parte das vítimas de feminicídio, foi feito um estudo, que é a morte, né? O feminicídio é o ápice da violência contra a mulher, que é a morte, em razão do gênero. A maior parte das vítimas de feminicídio, mais de 95%, foram mulheres que nunca procuraram auxílio da polícia, não tinham medida protetiva, não tinham boletim de ocorrência, não tinham nada. Então, quando você começa a procurar ajuda do Estado, de certa forma aquilo assusta o agressor, aquilo breca o comportamento dele. E a medida protetiva hoje, ela é uma grande aliada da mulher vítima de violência, que proíbe a aproximação, tira o cara da casa, tem tudo mas isso. Eu tenho um caso para você, doutora. Só um segundinho, porque assim, ó, eu preciso contar uma coisa para a doutora. Mas eu vou contar depois do intervalo, porque a gente precisa mudar de assunto, mas é um assunto que é para a senhora pensar. Porque passa rápido. Eu uma vez quebrei o nariz de uma menina, mas eu vou contar só depois do nosso intervalinho. Real X. O sorteio mais esperado do ano chegou. O Real X premiado e os jogadores do plano prepararam um sorteio para vocês e temos certeza que acertamos demais nos prêmios. Essa é sua chance de ganhar um setup gamer de alto nível, igual os setups dos jogadores, e ganhar performance por apenas 50 centavos. Lembrando que você pode optar pelo valor do prêmio em dinheiro. Corre no link da bio. E a gente está de volta com Se Juntar Dá 200. Hoje um programa Aqui deu especial. 200 mesmo Aqui agora. deu. Agora deu 200. Não, 180, né? 50 foi 30 aqui, esse teste. Deu 200. Um programa especial com uma convidada especialíssima que está dando uma aula pra gente. Ele tá até babando aqui. E eu prometi contar pra doutora. Eu não sei se eu não vou sair daqui preso e vou direto pra cadeia, porque eu uma vez quebrei o nariz de uma menina. Mas eu vou contar como é que foi. Estávamos numa turma lá em Curitiba, indo todo mundo, devia ter umas 15 pessoas, e a gente estava indo para um barzinho, todo mundo. E uma da amiga nossa saiu junto e falou, ai, esqueci de trancar a chave. Correu, e todo mundo andando no meio da rua, e aí o italiano contando uma piada para todo mundo, caminhando. Italiano sabe como é que é, né? Tá na Itália. Tira a mão, fica mudo, E ela trancou, mas ela era pequenininha, quietinha, ela veio correndo atrás da gente para alcançar. E na hora que ela chegou, eu contando a piada, e aí o cara abriu o braço, ai, fala muito, quebrou meu nariz, não! Aí eu olhei pra trás e ela falou, quebrou meu nariz, meu Deus, quebrou o nariz da menina. Caramba! Se fosse hoje, ainda bem que foi só uma piada. Mas assim, realmente quebrei o nariz da menina contando uma piada. Porque ela chegou atrás de mim e eu... Hoje eu estaria preso. Então, nesse caso aí é uma lesão Acidental. culposa. Culposa, você não tinha intenção, você não queria machucar. E aí, no caso da lesão culposa, independentemente da gravidade, depende da vítima querer te processar criminalmente. Ela tinha um prazo de 6 meses para isso, acho que já caiu. Mas ela Já casou passou com uns ele 30 depois. anos, não, passou uns 35 anos. Já casou com ele depois. Não, voltando, ó, só um ponto daquele tema, eu queria entender que eu também tenho um caso de quando a vítima é casada com um polícia. Ela ficou durante quase 10 anos sofrendo violência e o maior medo dela é porque o marido era policial. Ela saiu fugida mesmo após a denúncia, está morando em outro estado, na rua General Zóbio. Tá escondida. Eu queria entender também isso. Então, infelizmente, isso também aparecia com certa frequência na delegacia. Eu acabava trabalhando mais com casos envolvendo policiais militares. Porque, como eu sou policial civil que agride mulher tem que ser investigado na nossa corregedoria. Então, Não era eu militar. acabava não chegando para mim esses casos. Quando chegava, eu precisava encaminhar para a nossa corregedoria, porque eu não era corregedora, eu era delegada de delegacia da mulher.
Então eu acabava recebendo alguns casos que ficavam para investigar envolvendo policiais militares. Mas o contexto ele é muito parecido. O grande problema é que a gente está diante de profissionais que andam armados, que têm arma de fogo. Então, muitos desses profissionais, infelizmente, desvirtuando e se afastando do ofício, que a ideia é proteger e não ser uma ameaça, acabavam usando essa arma de fogo, inclusive para ameaçar a vítima. Já tive casos em que utilizava, botava a arma na cabeça da vítima e falava, se você me largar, eu vou te matar. Exatamente isso. Já tive uma situação em que o policial ele engravidou a amante, e aí ele levou a amante para um motel e com o emprego da arma de fogo ele obrigou ela a tomar remédio abortivo, porque ele não queria aquele filho, porque era amante, enfim. Então são situações que aparecem e envolvem Lei Maria da Penha sim, porque, por exemplo, nesse caso da amante, você tem uma relação íntima de afeto. No caso da companheira, você tem uma relação íntima de afeto. E aí dá para pedir, inclusive, a medida protetiva de suspensão da posse ou porte de arma de fogo. Tanto das particulares, é possível que a gente apreenda armas particulares, quanto o próprio superior hierárquico a cautelar as armas da corporação, da instituição. Em alguns casos eles usam só durante o expediente, depois tem que restituir. Em outros casos o juiz manda pegar, ficar só no administrativo, sem arma de fogo. Então, mesmo sendo policial, a Lei Maria da Penha ela é aplicada com bastante vigor pelo judiciário. E eu gostaria só da opinião da doutora em casos, por exemplo, como aquela menina, acho que era do Morumbi, que matou os pais. E uma das coisas lá atrás, principalmente em penal, é que eu entendia que era uma lei bem escrita e às vezes eu pensava que era mal executada. Por exemplo, como pode você ter uma licença no Dia das Mães se você já foi sentenciada por matar os seus pais? Isso aí já... A lei de execução penal, ela traz mesmo essa possibilidade que a gente chama popularmente aí de saidinha, né? É o cara que mata o filho e sai no feriado do Dia das Crianças. Me faz entender quando que a gente vai... Existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, está no Senado, ele passou na Câmara já e está aguardando a votação dos nossos senadores, que o objetivo é tirar essa benesse da lei de execução penal. Porque eu fico imaginando, tudo bem, a gente tem que evoluir, mas qual é a coerência do que vem acontecendo? Porque gera realmente muita indignação, né? Você pega alguém que matou os pais e ela vai sair no Dia das pais, Mães. no Dia das Mães. Assim, uma agressão física, ela é visível, um vizinho pode perceber, ou pode ouvir, Sim. né? Aquela coisa da grito, ou quebra-quebra no apartamento, pode denunciar, né? Mas quando a agressão é só psicológica, que é aquela coisa da pressão, né? Se você me deixar eu te mato, se você fizer isso eu te arrebento, coisas que você não vê, não é visível às pessoas que convivem, um vizinho, um parente. Existe alguma forma desse vizinho, desse parente perceber, existem sinais que são perceptíveis a ponto de essa pessoa ali por conta daquela investigada e poder estimular a mulher a fazer a denúncia? A violência psicológica ela é extremamente difícil de ser detectada até pela própria vítima, muitas vezes. Muitas vezes a vítima ela está inserida nesse ambiente e ela não percebe que ela está ali numa situação de violência psicológica. É muito comum você pegar vítimas chegarem pra gente na delegacia em uma situação em que elas já estão até tomando medicação de tarja preta, estão extremamente já adoecidas em razão de todo um contexto de violência psicológica que ela passou por muitos anos. Não é fácil a própria mulher detectar e para quem está ao redor também é difícil, mas a gente consegue detectar sinais, até porque esse abusador ele não consegue manter aquela máscara o tempo inteiro. É muito comum até que quando eles estejam em público, eles sejam aquele marido perfeito, né? O que vai fazer declarações de amor em público, o cara é músico, vai cantar música para ela na frente de todo mundo, fazer declarações de amor no Instagram e tal, mas dentro de casa só ela sabe a realidade que ela vive. Mas a gente consegue perceber pequenos sinais. Por exemplo, às vezes a mulher ela vai chegar tarde em casa, ela trabalha fora, vai precisar chegar tarde por algum motivo, você trabalha com ela. Você vê que aquilo ali causa um estresse muito maior nela do que numa outra pessoa que não vive isso. Ela vai ficar muito mais tensa por ter que ficar no trabalho até mais tarde. Né? Então, de repente, ela vai até pedir para uma amiga acompanhar ela, ou é aquela pessoa que fala assim, não, eu te dou uma carona. Não, você não.
Homem não. Então você começa a perceber que aquela pessoa ela tem um certo pânico, um pouco fora do normal, né? Ela vai precisar ficar até tarde no trabalho, ela não fica chateada porque ela tá até tarde. Ela fica preocupada com o que o cara vai pensar. O que ele vai trazer, que aí chega aquelas coisas, você tá me traindo com seu chefe, não sei o quê. Então a gente começa a perceber que tem um nervosismo muito maior, um medo, aquele terror psicológico, mas é muito difícil. Muitas mulheres demoram anos. A própria lei que trouxe como crime a violência psicológica, ela é extremamente recente. Ela é de 2021, ela é muito recente. Deixa eu fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta picante, né? Eu, como sempre, né? Vai, Tiesco, vai. É a sua função. É a minha função, né? Doutora, é normal isso, já aconteceu, já ouvi muita gente falar sobre isso. Por exemplo, o casal não está bem sexualmente. E aí o marido induz a mulher a ir para swing, para homenagem, para outras coisas mais. E essa mulher, ela se sente extremamente agredida. Como que... Porque acaba sendo mutuamente, ninguém força ninguém a fazer nada. Né? Mas ao retornar do ambiente, do sexo, né, vamos chamar assim, essa pessoa ela se sente extremamente psicologicamente abalada e constrangida. Isso caracteriza crime? A Lei Maria da Penha, eu falei que ela incide em 3 situações, né? Relação íntima de afeto, violência doméstica ou relação familiar. E ela também elenca alguns tipos de violência, de forma exemplificativa. Violência física, moral, que a gente falou, os xingamentos, né? A física, a agressão. Violência patrimonial, um dano, por exemplo, né? Quebra o celular, quebra o carro. A violência psicológica e a violência sexual. Infelizmente, a violência sexual ela está extremamente presente nos lares ainda. Um exemplo eu citei agora há pouco, o cara que obriga a moça a abortar. E isso que você tem trazido pra gente, infelizmente acontece. São situações tanto que podem variar desde um estupro a algo que configura uma violência psicológica. Então, a gente pode pensar no caso que infelizmente acontece do marido que está indignado, ela não quer manter relações sexuais comigo, mas ela é minha mulher, ela tem obrigação. Ela tem obrigação de fazer. E aí o cara pega a força mesmo, e isso é muito comum. Ou enquanto a mulher está dormindo, e acorda com o cara já tendo penetrado ela. E aí, isso tudo hoje em dia, não é que hoje em dia configura estupro desde a década de 40, você manter relações sexuais forçadas com alguém, mas a gente tinha até pouco tempo no nosso Código Civil aquela obrigação. É isso que eu ia falar, acho que a quinta do Código Civil. E aí, hoje em dia, olha só, ele já sabe, você viu? Não, é porque marcou isso que a doutora falou, porque tinha realmente no Código Civil suas obrigações como mulher para o seu homem. Essa você decorou. A única. E aí, hoje em dia, é muito claro que, assim, manteve relações sexuais com emprego de violência ou grave ameaça. Então, segurou a força para manter relações. Ou numa situação em que ela não podia consentir ou anuir com aquele ato. Então, infelizmente, algo que é muito comum, a mulher tomar, às vezes, remédio para dormir. Ela fica capotada. Aí o cara vai lá, minha mulher e mantém relações com ela capotada, praticamente desmaiada. Isso é estupro de vulnerável. No Código Penal, é o mesmo crime, só para vocês terem noção da proporção, é o mesmo crime que alguém que pratica relações com uma criança. Você manter relações sexuais com uma criança de 4 anos ou com a sua esposa dopada por medicação é o mesmo crime, R$217, estupro de vulnerável. Caraca. É o mesmo crime. Manteve relações sexuais à força, aí a gente tem o estupro do 213. E tem situações como essa que você mencionou. O cara, ele não obrigou ela à força a ir para uma casa de swing, não pôs uma arma na cabeça dela. Mas é aquela pressão psicológica, aquela coisa, você não tá me satisfazendo, se você não ficar comigo, outra vai querer, tem um monte de mulher aí que me quer e tal, né? Aí ela acaba vivenciando aquilo e se torna meio que constrangida a praticar. Dá pra gente pensar aí numa violência psicológica. E tem uma situação que uma vez apareceu para mim, de algo que acho que é interessante a gente falar, que é uma conduta que chama stealthing. Vocês já ouviram falar em stealthing? Não. O stealthing é uma conduta que ela é a seguinte, suponhamos, a mulher topa manter relações sexuais com o cara. Ela fala, a gente vai transar, eu quero, passou da fase já do, né? Eu quero, só com a condição de que a gente use camisinha, só vou manter relações sexuais com você com camisinha.
e aí ela vai manter relações sexuais com ele. Durante o ato, ele sorrateiramente tira essa camisinha. E aí, isso aí vai configurar crime. Essa conduta em inglês recebe esse nome de stealthing, mas em português a gente pode ter algumas situações que configura aí. Uma delas é a violação sexual mediante fraude, porque ela condicionou a prática daquele ato à utilização da camisinha. Se você tira a camisinha durante o ato sem que ela tenha conhecimento anulo com isso, você pode ser responsabilizado. Mas isso não fica muito difícil de provar? Porque, vamos lá, o réu inocente é o que se prove o contrário. E aproveitando você, doutora, eu queria entender o que mais estimulou você ir para esse lado da área penal, uma vez que dentro da formação você tem a área trabalhista e por aí vai. Eu queria que viesse algum caso, que viesse a você mesma, do qual você passou uma situação, porque, evidentemente, uma vez que você é apresentada como delegada e é cultural, existe já essa coisa de, opa, essa mulher a gente tem que respeitar. Você já percebeu que os porque três aqui estão a batata agora, não, né? É verdade. Já se não tem esse conhecimento, a pessoa, ela se sente à vontade, às vezes, para tomar alguma atitude. Queria saber se você, pessoalmente, já passou por algum caso que a pessoa não tinha conhecimento da sua formação. Então, como delegada, depois que eu entrei para delegada, eu não tive problemas. Eu até brinco que nem parada em blitz, mas eu sou. Eu acho que tá estampado na minha cara, assim, doutora, por incrível que pareça. Porque nem parada em blitz, mas eu fui depois que eu passei para delegada. Mas antes do concurso, eu tive muitas experiências negativas nesse sentido. Tanto porque eu era parada em blitz toda hora, brincando aí da blitz, mas eu estudava, eu fazia Federal do Rio, eu estudava na Zona Sul e morava na Barra da Tijuca, né? Então sempre passava por túnel, eu era sempre parada em blitz, eu acho que eu tinha cara de pinguça, porque eu estudava à noite, aí não tinha nada. Praticamente toda noite eu era parada na lei seca, e tive experiências muito ruins também relacionadas a essa parte de crimes sexuais que a gente tem hoje, que pouco se falava na época. Então eu andava muito de ônibus, como uma boa estagiária, né? Eu andava muito de ônibus. Então, tive experiências de importunação sexual dentro de ônibus, enquanto estagiária. E isso demora a processar, né? Por isso que eu falo que só quem passou por uma situação como essa é que vai ter empatia. Por isso que é difícil quando a gente fala para homens isso, porque vocês não passam por esse tipo de situação, de vocês estarem sentados no ônibus, como foi o que aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu era estagiária lá no Rio. Eu estava sentada no ônibus, aí o cara ficava em pé aqui do lado, roçando no meu braço. A princípio, qual é o primeiro pensamento seu? O ônibus está cheio. O cara é sem querer. Aí daqui a pouco você vê que o ônibus esvazia e o cara continua em pé ali do seu lado. Aí eu lembro que nessa vez vagou, eu estava aqui no corredor e vagou a janela. Eu não fui para a janela, continuei ali no corredor, ele sentou na janela. Quando eu olhei para o lado, ele estava já tirando o pênis para fora da roupa. Isso, 1h da tarde, indo para um estágio. Então, quando você fala isso para homens, é difícil, porque são situações que o cara não vai vivenciar na vida dele, esse tipo de... vivenciei. Então, é difícil. Na Alemanha. Eu já até contei essa história. Eu já até contei essa história aqui. Eu quando fiz faculdade de engenharia antes de virar ator. E aí, como não estava conseguindo pagar a faculdade, minha avó me falou, faz uma promessa para São Judas. E a minha promessa foi, eu só vou cortar o cabelo quando eu pegar o diploma. Então eu deixei o cabelo crescer por 3 anos e eu fiquei com o cabelo aqui. E aí, meu cabelo, modéstia à parte, era lindo. Um dia eu tô no ônibus voltando da faculdade, cabelão. Eu acho que o cara olhou e falou assim: meu Deus, olha o tamanho dessa mulher. E o cara veio me dar uma encoxada. E veio me dar uma encoxada. E eu, como tinha o cabelo comprido e a barba, tinha uma barba desse tamanho, tanto que na faculdade a galera me chamava de Jesus. Quando eu olhei pra trás e o cara viu aquele homem barbudo, desculpa, eu achei que era uma mulher. Olha isso, olha a desculpa dele. Eu achei, se fosse uma mulher... E aí o pau comeu, né? O pau comeu, porque eu falei, eu tenho irmã, eu tenho prima, eu tenho amiga. Eu falei, como assim, mano? Aí foi um quebra-pau, o cara desceu no próximo ponto, porque assim, ia rolar um espancamento ali. Agora eu entendi porque você ficou 10 anos sem cortar o cabelo. E aí sim, pegava o ônibus todo dia numa hora pra ver se... Todo dia você ganha o que eu ia te perguntar é... Somos homens de 50 e assim, eu já li coisas do tipo, uma cidade do Nordeste onde tem uma cultura lá, uma cidade pequenininha, no interiorzão, onde as meninas completam 12 anos,
elas têm que passar pelos anciões da cidade. E eles Coronéis. defloram a menina. os coronéis. Isso há anos. Isso acontece muito. É cultural. A minha pergunta é, hoje lá na delegacia, no dia a dia, em relação à lei da Maria da Penha, você tem sentido que os homens mais jovens estão mais conscientes ou não? Os mais velhos são os que mais ainda abusam ou os mais novos estão sem noção ou, ao contrário, eles já estão mais conscienciosos de que a relação tem que ser de respeito mútuo? Eu acredito, assim, tem aparecido para mim muitos casos em que eu percebo uma participação positiva dos homens para inibir a prática do crime, que eu acho muito interessante. Então, já apareceram vários casos de importunação em que um outro homem vê de fora aquela situação e ele segura o cara, falando, você não vai embora daqui até a polícia chegar, moça, chama a polícia. Então, eu percebo que esse trabalho de conscientização, ele vem melhorando. Mas isso que você falou sobre, entre aspas, essa cultura do estupro que a gente tem, principalmente em regiões norte e nordeste, isso é muito forte ainda. E nessas regiões é preciso, não só lá, mas aqui também, depois eu vou contar um caso que eu tive aqui em São Paulo, capital, sobre, assim, que traz isso. É importante que a gente trabalhe isso, porque de nada adianta a gente tentar tirar essa cultura que está enraigada, essa cultura negativa, se é que a gente pode chamar isso de cultura, sem a gente trabalhar as novas gerações, porque isso vai se repetindo. Tem até aquela lenda, né, do boto cor-de-rosa, vocês já ouviram falar que utiliza-se muito essa lenda para justificar esses estupros na região norte, né? Então, por isso que fala, fulano é filho do boto. Por quê? Porque você não pode dizer que o pai daquele bebê é o próprio pai da menina que está grávida, ou é o avô dela, ou é o tio dela. Então, fala assim, aquela criança é filha do boto, que o boto saiu das águas à noite e engravidou aquelas meninas, né, aquelas crianças. Então, é preciso que mude isso. Eu trabalhei num caso aqui em São Paulo, eu trabalhava na Zona Sul. Fiquei muitos anos na Zona Sul, 8 anos. Então, assim, Zona Sul, São Paulo, capital. E eu lembro que eu peguei um caso envolvendo um líder religioso de uma comunidade ali da região, que, assim, a menina tinha lá os seus 11, 12 anos, e ela foi numa igreja X lá, e aí o pastor virou para ela e falou assim, olha, você tá com uma doença no seu útero. A menina não sentia nada, não estava doente, nada. Ele virou para a mãe e falou, sua filha tá com uma doença no útero. A mãe, com aquilo, acreditou. Não procurou uma UPA, nada. Era uma senhora mais humilde e tal. Acreditou, ele falou, a gente precisa fazer uns tratamentos nela. E aí a senhora traz ela aqui em casa à tarde, durante uns dias aí, que a gente vai fazer um tratamento. E nesse tratamento, ele tinha que introduzir o pênis dele nessa menina. Essa menina acabou ficando grávida, né, dele e do outro pastor que trabalhava com ele. Os dois estavam fazendo o tratamento nela. E aí, não satisfeito com isso, eles ainda convenceram a mãe de que ela precisava participar do tratamento. E aí eles mantiveram relações sexuais com mãe e filha nesse suposto tratamento. E aí, às vezes, quem está ouvindo fala, não é possível, queria. Porque é o que vem na cabeça de muitos homens que vão ouvir essa história que eu vou falar. Só que você tem que ver todo o contexto, a simplicidade daquela mulher, aquela figura que para ela é quase um deus, é a pessoa que está mais próxima. É o caso do João de Deus, que usava da fragilidade, a doença das pessoas, o desespero para ir lá e cometer o ato sexual. Quando a gente trabalha com esses casos, é muito fácil você julgar estando de fora, por que não saiu desse relacionamento abusivo, por que se submeteu a um tratamento desse, será que não percebeu que isso estava errado? Quando a gente está de fora, é muito fácil você julgar. Mas quando você está inserido ali dentro da tua cultura, da tua realidade, das tuas necessidades, considerando que aquela figura é uma pessoa que você meio que endeusa ali, é difícil, então tem que ter uma certa sensibilidade. E eu compreendo que não vai ser da noite para o dia que a gente vai mudar a cabeça das pessoas, né? Vocês fazem um programa para homens, para todo mundo, né? Mas para homens aí de seus 50 anos. Vocês cresceram em uma cultura que não é da noite pro dia, não vai ser com uma entrevista aqui que vocês vão mudar. Não, mas vai ajudar e por incrível que pareça, doutora, o nosso maior público é o feminino dentro dos 50 anos. São os que mais despertam curiosidade para entender um pouco a cabeça do homem. Falar em curiosidade, eu quero fazer uma pergunta depois da tua conversa. Tá, é que essa eu acho que é bom. Hoje a gente também tem uma nomenclatura enorme. LGBTQI+. Aí eu queria chegar aí.
não somente homossexual, mas o transexual, ele procura a delegacia da mulher? Procura. Veja, quem que é a pessoa trans? É a pessoa que se identifica com determinado gênero. Então, a delegacia de atendimento à mulher, ela vai atender mulheres. E aí a gente vai atender mulheres que biologicamente nasceram, mulheres, e também é possível o atendimento de mulheres trans, que é a pessoa que se identifica com um gênero operada ou feminino. Não, é isso que eu... Então, a nossa regulamentação, o nosso decreto, porque a gente trabalha, o decreto de atribuição das DDMs, o que diz o que uma DDM tem que fazer é um decreto do governador. É um decreto, não é do atual governador, é um decreto mais antigo. Ele não especifica isso. Então, é uma questão de interpretação. Como delegada de DDM, eu atendia mulheres trans, independentemente de cirurgia de transgenitalização ou não. Porque eu entendo, assim, que se para uma mulher já é difícil ela noticiar uma violência doméstica, numa delegacia comum, às vezes ela não vai se sentir à vontade naquele ambiente. Imagina para uma mulher trans, que além dela noticiar a violência doméstica, ela tem que expor a sua qualidade de mulher trans ali, que às vezes para ela pode causar um certo desconforto naquele ambiente específico de uma delegacia comum, em que ela vai estar cercada de homens, aí vai ter aquela delegacia atendendo roubo, tráfico, um monte de gente. Tudo ao mesmo tempo. E ela vai ter que, além de expor a agressão que ela sofreu, expor a qualificação dela ali, a sua identidade de gênero, que talvez para umas seja algo que não a deixe confortável, para outras não tem problema. Mas o fato é que eu, particularmente, eu atendia porque eu acho que isso é uma delegacia que atende mulheres, você tem que atender mulheres biologicamente que nasceram assim e mulheres trans. Então tinha isso. A própria Lei Maria da Penha hoje, ela já é interpretada nesse sentido. Então é perfeitamente possível a aplicação da Lei Maria da Penha a mulheres trans, inclusive com deferimento de medidas protetivas a mulheres trans. Isso já é bem tranquilo hoje em dia. Uma pergunta, eu ia minhas perguntas. Você tinha essa curiosidade, né? As minhas perguntas. Já que a noite é a Pamela. Na verdade, vai. assim, eu acho que nós temos um público, uma mistura imensa, né? Lei Maria da Penha, por exemplo, principalmente na questão que ele acabou de dizer agora do LGBTQ+, e mais alguma coisa, né? Num relacionamento entre duas mulheres que moram juntas, existe uma violência entre as duas. Como que isto é visto pela Maria da Penha? Que vendo por um princípio, a Lei Maria da Penha é o homem e mulher. Então, né? Como que é visto isso? Então, não é. A Lei Maria da Penha, ela tem como requisito que a vítima seja mulher, mas o autor pode ser homem ou mulher. Ambos. Ambos. Então, você pode ter aplicação da Lei Maria da Penha numa relação homossexual entre duas mulheres, em que uma, por exemplo, subjugue a outra. Então, Sim. a questão é sempre você ter uma hipossuficiência de uma pessoa em relação à outra. Normalmente, quando você tem uma relação homem-mulher, historicamente você já tem esse desnível. Quando você tem uma relação entre duas mulheres, aí normalmente essa mulher vítima, ela vai trazer elementos para mostrar pra gente a existência dessa hipossuficiência. Então, às vezes ela é hipossuficiente financeira, é a outra que é a provedora do lar. Às vezes tem uma hipossuficiência até emocional, uma pessoa extremamente dependente emocional da outra. Então, são questões que vão ser analisadas caso a caso. Quando você trabalha com violência contra a mulher ou grupos vulneráveis, é muito diferente de você trabalhar numa delegacia comum, que você lida com roubo, furto, tráfico, porque é meio que aquilo, né? A mais B, C. Na violência contra grupos vulneráveis, você tem toda uma interpretação, casuística, consenso, estudos que vão se atualizando com muito mais frequência. Então, você precisa se adaptar às nomenclaturas, às identidades de gênero. Então, assim, de uma forma geral, a Lei Maria da Penha, ela fala, a vítima tem que ser mulher. O agressor pode ser homem ou mulher. Tanto é que, muitas vezes, a agressora na Lei Maria da Penha é a mãe que agride a filha. Você tem aí uma relação de hipossuficiência entre mãe e filha. Dá isso a é mesma muito comum. conotação. Olha só que doido, hein? A gente costuma sempre achar que é homem, né? O agressor Alguma é sempre coisa que não homem. está na lei, mas que já gerou jurisprudência? Daqui a pouquinho ela vai responder. Moleque! O papo tá bom, mas a gente precisa fazer mais um intervalinho. E olha, pela primeira vez a gente vai para um terceiro bloco, porque tem muita coisa para contar aqui ainda. E tem muita coisa para a doutora Jaqueline esclarecer para a gente. E tá dando uma aula. Tenho certeza que você tá super interessado. Ronaldão, solta a vinheta, daqui a pouco a gente volta. O sorteio mais esperado do ano chegou.
O Real X Premiado e os jogadores do plano prepararam um sorteio para vocês e temos certeza que acertamos demais nos prêmios. Essa é sua chance de ganhar um setup gamer de alto nível, igual os setups dos jogadores, e ganhar performance por apenas 50 centavos. Lembrando que você pode optar pelo valor do prêmio em dinheiro. Corre no link da bio. Estamos de volta com mais um programa Se Juntar Dá 200. Você tá vendo hoje super especial, doutora Jaqueline dando uma aula pra gente aqui. Que aula! E tá uma delícia ouvi-la falar. Doutora, eu preciso contar uma coisa, porque uma coisa que você disse no bloco passado sobre hoje mais homens têm interferido quando presencia ou testemunha algum tipo de agressão. Eu e a minha ex-mulher fizemos um trabalho uma vez por uma fundação de um partido político que queria fazer um curso. Foram 4 dias para delegados do partido do Brasil todo para inserir mais a mulher na política. E aí eu criei uma situação onde no primeiro dia das grandes palestras a gente fazia uma intervenção e nos demais dias, depois que obviamente tudo era revelado, a gente fazia cenas durante os demais dias. Mas esse primeiro foi muito engraçado porque estávamos eu e minha mulher e entramos na convenção como se fôssemos delegados de algum lugar whatever. Porque todo mundo, cada um vindo de um lugar do Brasil, ninguém se conhecia pessoalmente. E aí, qual que era a ideia? Durante o dia, eu a maltrataria, né? Para ver o que ia rolar. Ali, devia ter umas 300 pessoas. Então eram assim, mesas, onde ficavam de 5 pessoas aqui, aí um espaço, mais uma mesa, 5 pessoas, isso acho que eram umas 4 e umas 15, uma atrás da outra. Bom, começa o dia, 7 da manhã, todo mundo tomando café no hotel, tal. E eu fui... E ninguém sabia. As únicas pessoas que sabiam que nós estávamos lá, contratados, era a advogada, a doutora Denise, que Deus a tenha, acabou falecendo na pandemia, mas assim... E era uma mulher que todo mundo se pelava, porque ela ia pra cima mesmo. Ela ia pra cima mesmo. E a Denise, ela sabia, e o presidente da fundação. Mas ninguém. E aí, já às 7 da manhã, na hora de pegar o crachá, eu e minha mulher, a gente combinou o que a gente ia fazer, mais ou menos, e deixar improvisar durante o dia. Então, assim, na hora de pegar o crachá, obviamente o pessoal do crachá não sabia. A gente não tinha nome, porque a gente não era da fundação. E aí eu já dei um grito lá, dizia, Curi! Que minha mulher chamava Marita Curi. Curi! Você não resolveu isso aqui? Cara, todo mundo tomando café, todo mundo olhou. Eu falei, mas que puta, que incompetente! Tá, deixa que eu resolvo. Climão, 7 da manhã. Aquele silêncio. Ninguém abriu um ai. A gente começa as palestras, e aí, bicho, era assim. O cara fazia lá, dava palestra, aí ela levantava a mão e fazia uma pergunta. Do tipo, eu queria saber como é que funciona a Maria da Penha, sei lá, não lembro o que era. No meio quando ela estava quase terminando a pergunta, eu pegava o microfone na mão dela e dizia, o que ela quer dizer é assim, assim. Ou seja... Você foi criando um ambiente. É isso. E eu comecei a ser grosseiro com ela. Até um cala-boca. Aí a Marita fazia assim, eu vou tomar um café. Vai e traga um pra mim. Cara... E o pessoal só olhando. Não, e aí... O cara que estava do nosso lado, o cara fica assim, ó. Gerando um desconforto. Assim, e aí, olha que maluco. O dia foi passando e chegou uma hora que a gente veio na palestra, eu escrevia pra Marita assim, eu vou morrer hoje. Daqui eu não saio vivo. Porque os homens, nem um falou um ai. As mulheres começaram a se incomodar com... Caramba, meu Deus do céu, caramba. Chegou no final do dia, numa dessas que eu tomei o microfone... Você chegou até o final do dia? Não, então... Aí assim, ó, numa dessas que eu tomei o microfone, uma mulher que tava... Uma gaúcha... Mas barbaridade, meu Deus! E nos intervalos, as mulheres se juntavam e iam lá falar com a doutora Denise. Quem é esse cara? Meu Deus do céu, ninguém ia falar nada. Denise, faz alguma coisa.
E a Denise dizia, "Eu não posso fazer nada. Calma, ele não fez nada. Como não fez nada? Ele tá super maltratando a... Bom, o final do dia acabou com a Denise propondo uma dinâmica. E aí quem quer participar? Todas as mulheres. Porque ela vai dizer assim, ó, vem uma pessoa e essa pessoa escolhe alguém para participar junto. Cara, todas as mulheres levantaram a mão. Aí ela pegou as mais putas que estavam lá. Uma gaúcha, uma brasiliense, uma não sei o quê, uma não sei o quê. Quem que se quer escolher? Ele. Porque elas queriam me trucidar. E aí, a dinâmica era assim. Agora a gente vai inverter os papéis. Você é homem e você é a mulher. E vocês estão no mercado. Brother, a gaúcha que estava comigo assim, ó, babando ácido. Sabe, a Cris aqui fazia fogo pelo olho. Ela dizia assim, ó, você é uma burra! Você não sei o que lá! Você não sei o que lá! Você não sei o que lá! E eu disse assim, desculpa, amor, eu esqueci. É fofo! Assim, é fofo! Brother, chegou uma hora que a Denise teve que parar a dinâmica, porque assim, chegou no limite de eu ser espancado pela mulherada. Aí ela revelou, isso já era às 6 da tarde, ela revelou, ó, o Renato e a Marita são dois atores contratados, porque a nossa intenção era saber todo o evento aqui de 4 dias é para inserir a mulher na política e como é que ela tem que se comportar. E como é que os homens se comportam. Se o nosso partido quer ser um exemplo nisso, a gente tem que começar aqui por dentro. A entender aqui. Aqui por dentro. Na hora que ela revelou, parecia que tinha tirado um caminhão De cima de todo das mundo. costas das mulheres. E rolou um... E aí começam as histórias. E é aonde eu quero chegar. Muita mulher falou assim, ó, eu já estava, e eu chego uma hora que eu já não estava mais prestando atenção na palestra, fiquei pesquisando no celular aonde é que eu poderia te enquadrar numa denúncia. A outra falou, eu já estava ligando pro diabo loiro do braço, eu já estava não sei o que lá, eu já estava não sei o que lá, eu já estava não sei o que lá. E os homens? Aí a resposta deles era assim, pô, eu achei que ela era a secretária dele. Ué, isso justificaria. Mas pra gente ter uma ideia. É mais ou menos a encoxada do cabelo, né? Outro disse uma coisa que, assim, que eu não esqueço. Ele falou assim, porque esse jeitão, óculos, Ray-Ban, e eu fui com uma roupa legal. Então, cara, eu sou um ferrado, não tenho grana pra comer um pirulito. Um bocadinho. Mas eu tenho cara de rico. Aí os caras dizem assim, ó, mano, eu achei que você era tipo filho de um senador. Outro falou assim, ó, eu achei que você era um cara picão lá de Brasília e que trouxe uma puta pra acompanhar. Nossa. Olha o nível. O nível. E aí, a doutora Denise deu aquela... Esculachada. Mas assim, escovada. E foi muito interessante. Foi acho que uma das melhores experiências pelas quais eu já passei na vida para entender. Tanto que depois daquele dia, eu digo para qualquer um que me pergunte, numa questão assim de assédio, de violência, de homem batendo em mulher, quem é macho mesmo é a mulher. Porque é a mulher que se mete. Se você reparar, posiciona. é a mulher que vai lá se dá posição separar da bolsada. O homem não se mete. E aí eu fui entender o porquê. Porque a maioria dos homens, eles acham, pô, eu não sei quem é esse cara, eu não sei se esse cara é poderoso, eu não sei se esse cara vai, não sei o que lá. E a mulher não tem medo disso. A mulher já não liga pra isso. E a mulher não tem medo disso. Então, assim, muito me surpreendeu quando você contou que hoje os homens estão mudando essa postura, estão começando a ter atitude. interferir. A ter atitude. Interferir. Porque, lógico, eu tenho uma teoria. Machismo. E eu acho assim muito raso falar, é a culpa do machismo. Até porque não é só homem que cria homem. Exato. São homens e mulheres que criam meninos. E às vezes tratam em casa juntos, o menino né? como um príncipe. E ele não é um príncipe. E aí o menino, quando cresce, acha que ele pode fazer o que bem entende. Mas cabe a ambos, homens e mulheres, ensinar suas crianças, como você tinha dito lá, de mudar. Lá no começo, né? Lá A no começo. educação dentro Lá no começo. Mas cabe aos homens começarem não quer ter a pecha de o agressor, não sei o que lá. Não deixa acontecer com pessoas que você conhece. Né? Então, parceiro, parceiro, você que está aí do outro lado aí, pensa bem.
antes de fazer uma merda, pensa em tudo isso aí, que você acaba se ferrando, né, velho? Não, e o que você falou é verdade. A gente tem que, enquanto homem, você tem que pensar o seguinte: não é essa justificativa do, desculpa, achei que fosse mulher, desculpa, achei que fosse isso, achei que fosse aquilo. Assim, e se fosse a sua esposa, a sua filha, a sua mãe, a sua irmã, você ia querer esse tipo de postura com ela? Né? É a questão da empatia. A mulher, ela consegue se colocar no outro lugar porque ela é mulher. Em algum momento da vida, ela já passou por alguma situação como aquela. De ir numa balada e ter alguém mais invasivo, de ir num transporte público. Em algum momento, tem vários estudos que mostram que mais da metade das mulheres já passaram por situações assim. Eu diria que muito mais do que a metade. É que muitas pessoas nem compreendem o que é um comportamento abusivo, que seria criminoso a ponto de denunciar. Muitas pessoas não têm nem esse conhecimento porque é o que eu falei, a gente sempre associa a Lei Maria da Penha, que é agressão física. Crime sexual se associa a quê? Estupro. Se não teve estupro, se não penetrou o pênis na vagina, então não é crime sexual. Então, a gente se depara muito com isso na delegacia. As pessoas... Por isso que é importante a gente falar e trazer exemplos, tentar falar realmente em tom de conversa, porque quando a gente fala muito juridiquês e tal, você dificulta a pessoa entender que aquela conduta é a errada, né? É abusiva, vai além do limite. Então, você pensar num ambiente de empresa, aquele chefe que fica o tempo inteiro alisando, passando a mão. Quero que você venha com tal tipo de roupa. Sabe um negócio que hoje em dia fala-se muito pouquinho assédio em ambiente de trabalho. A maior parte das vítimas são mulheres. E o número de subnotificação é muito grande, porque muitas dessas mulheres são arrimo de família, elas sustentam hoje. Quantas e quantas casas a gente tem que é a mãe sozinha com os filhos? Aí ela é assediada pelo chefe. Ela vai pensar 1 milhão de vezes antes de denunciar esse chefe. Ela depende daquilo. Ela depende desse emprego para sustentar os filhos dela. E aí é o que você está falando, está todo mundo ao redor vendo. Mas está vendo quem praticar o assédio? O chefe, porque é o chefe, é o superior hierárquico, normalmente, que vai praticar, que vai usar dessa posição para isso. E aí as pessoas ainda se omitem, ficam com receio. Então tem que começar a denunciar. Falar, eu não quero ir lá comprar a briga diretamente, mas, a empresa não tem um canal interno de denúncia, vamos lá denunciar. Então, mas aí doutora, desculpa te interromper. Aí, por exemplo, é o que você falou, ela tem uma dependência financeira desse chefe. Esse cara é o dono da empresa. Na cabeça dela, ela fala, ok, eu denúncio, eu vou fazer a denúncia, de repente fecha a empresa, eu estou na rua. Não existe uma garantia que mesmo após denúncia, por exemplo, alguma coisa que se crie do tipo, ela tem que ter pelo menos mais 10 anos que ela vai estar nesse emprego após a denúncia. Então, aí os nossos legisladores precisam pensar a respeito disso, né? Porque, a princípio, a própria lei que trouxe o assédio sexual para o Código Penal, ela é relativamente recente. E para você ter noção, o assédio sexual, que é esse que acontece em ambiente de trabalho, ele é um crime de menor potencial ofensivo. Se ela tomar essa postura de denunciar, seguir toda essa via crucis de delegacia, fórum, ele vai ser condenado provavelmente a uma cesta básica, uma prestação de serviço à comunidade, porque é um crime que tem pena máxima de até 2 anos. Então é crime de menor potencial. Por isso que às vezes ela não vai nem na denúncia. Então, quando você para pensar que às vezes um crime patrimonial, um furto, ele tem uma pena muito maior do que um crime contra a dignidade sexual, a gente pensa quais são os valores da nossa sociedade, né? Os crimes patrimoniais, eles são objeto de muito mais preocupação do nosso legislador do que crimes contra a dignidade sexual, às vezes crimes contra a pessoa. Então você vê que ainda existe essa discrepância, né? A gente vive ainda em uma sociedade em que a maior parte dos cargos de direção, de chefia, são ocupados por homens. Eu vou dentro da polícia, por exemplo, né? Trazendo aqui para a minha realidade enquanto presidente de sindicato. Nós somos hoje aproximadamente 20% de mulheres na polícia. E dentro do nosso escalonamento enquanto delegadas, a gente também cresce na carreira. Você entra como delegado de 3ª classe, 2ª, 1ª e o topo da carreira é classe especial. Pouquíssimas mulheres chegam ao topo da carreira. Em um levantamento que o sindicato fez recentemente, nós verificamos que aposentaram na classe especial, na história, aproximadamente 6 mulheres. Secretaria de Segurança Pública, secretária de Segurança Pública, acho que eu nunca vi. Nunca teve uma delegada geral mulher, secretária de Segurança Pública mulher aqui em São Paulo.
Então, veja que é sempre em torno disso. Então, quando você... Não é que os homens sejam menos capazes ou as mulheres mais capazes ou vice-versa, não é? São políticas, são óticas. Eu tenho uma preocupação com a ascensão da mulher na carreira porque a gente vivencia isso e sabe o quanto é difícil para elas alcançarem esse posto máximo da carreira, porque a gente vivencia isso. É difícil. Hoje em dia, na ativa, nós temos 16 que chegaram à classe especial, 16 mulheres, num universo de 2.500 delegados. Já começou a ficar Mas mais já melhorou significante. em 0,0 algum, Em né? relação ao que foi, já melhorou, mas convenhamos, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Então, se a gente não fala, se a gente não trabalha isso, a gente não consegue mudar. E é o que a gente falou, né? Eu falei que eu tenho um filho de 1 ano e um de acabou de fazer 2 anos e um de 5. O de 5 é interessante que ele já interage, já tem umas ideias. E embora dentro da minha casa ele tenha essa imagem assim da mãe policial, que ele acha forte, que ele acha isso, aquilo, quando ele vai para a escolinha, ele convive com outras crianças, com outras realidades, e às vezes ele traz umas frases assim que ele solta lá em casa, que fica assim, de onde esse menino tirou isso? Uma vez ele soltou mamãe, mulheres são fracas, sabe? Falei, filho, por que mulheres são fracas? Mamãe, a gente, os homens, algo no sentido assim, de que os homens eram melhores, sabe? E ele nunca ouviu isso dentro da minha casa. Da onde ele tira isso? Porque com 5 anos ele já convive com outras crianças e absorve informações. E aí a gente começa a ter que desconstruir já aos 5 anos pequenas coisas com 5 anos. Então aí eu falo, filho, mamãe faz isso, olha, mamãe prende bandido que faz isso. Você acha que isso é ser fraca? Não, mamãe, não é. Quando você crescer, você quer, eu quero ser igual você, eu quero ser delegado. Então, você começa a ter que trabalhar isso. Aí você pega uma família, às vezes, que não tem essa preocupação. A criança vai crescer com aqueles conceitos. Sim. Tem um vídeo muito interessante na internet, que é assim, uns menininhos dessa idade, 5, 6, 7 anos, e aí falam pra eles assim, faz uma careta, dá língua pra ela, põe uma menina na frente, né? Aí eles fazem tudo, dão careta, dão língua, tudo que a pessoa fala, eles fazem. Aí quando fala assim, agora dá um tapa nela. Aí eles ficam assim, isso eu não vou fazer. Por que não? Porque homem não bate em mulher. Porque eu sou homem, eu não faço isso. Então você vê que com 5 anos eles tinham, 4, 5 anos eles tinham essa cabeça. Em que momento da vida que alterou isso, que mudou? Entendeu, Renato? Então, aí entra a referência dentro de casa, às vezes a mulher apanhar e a criança falar, isso é uma relação que dá certo, é o meu pai que bate na minha mãe, então minha relação vai ser muito feliz, porque se eu bater na minha mulher... Obrigado, doutor. E só aproveitando, a gente vem de uma lei confederativa. Eu vi uma vez nos Estados Unidos, se tivesse a lei João do Pulo, que as mulheres têm de 30% a 40% da pena reduzida se comprovado um homicídio durante o período pré-menstrual. Caramba. Isso constata, por exemplo, já é um estudo aqui no Brasil que se pretende trazer, uma vez que você está mais inserida... Eu não conheço nenhum projeto nesse sentido. O que a gente tem é que no puerpério, que é aquele período pós-parto, existe essa possibilidade, por exemplo, alteração hormonal por conta dessa grande alteração hormonal. Então a mulher acabou de ter filho, às vezes acontece de matar o próprio filho nesse período puerperal. E aí, ao invés de responder por um homicídio que teria uma pena muito maior, ela acaba respondendo por um infanticídio, que tem uma pena muito menor, porque entende-se que esses hormônios, esse processo pós-parto, ele é extremamente complexo e acaba afetando a psique dela. Então, tem toda essa gama de questões que realmente precisam ser levadas em consideração. E esse ponto que você trouxe de replicar a realidade, isso é fato. Quando você pega uma criança que cresceu em um lar em que ela viu o pai batendo na mãe, a probabilidade dela crescer e replicar essa conduta é muito maior. Ou até da menina que cresceu vendo o pai bater na mãe dela, a chance dela se envolver num relacionamento em que ela seja vítima é muito grande. Uma vez eu atendi uma senhora que ela chegou na delegacia com a nora dela e foram lá para denunciar o filho. Ela falou, olha, eu vim trazer minha nora para denunciar o meu filho, porque o meu filho me viu a vida inteira apanhar do meu marido e agora ele eu nunca denunciei meu marido, mas eu não vou deixar que meu filho faça a mesma coisa com ela. E ela foi lá servir de testemunha
para a nora dela. Bárbaro, né? Perfeito. Então Nossa, você é vê bárbaro. que às vezes a pessoa ela não teve coragem na época dela de denunciar o marido, mas ela tá aos Sentiu a dor, pouquinhos teve a empatia percebendo de sentir a dor da e foi nora. lá. Eu uma vez fiz um espetáculo onde a gente usava algumas cenas a gente usava acrobacia de circo. E aí a gente fez durante os ensaios a gente aprendeu muita coisa de acrobacia. E nessa eu aprendi que quando você exercita o corpo de uma forma acrobata, isso interfere diretamente a tua segurança psicológica. Então assim, e é maluco, quando você pratica um esporte ou uma arte marcial, algo do tipo, você tende a se tornar uma pessoa mais segura, né? A minha pergunta aliás, e contando, o meu irmão, eu tenho meus 3 sobrinhos, são os meus diamantes, 2 meninas e um menino, a mais velha tem 9, 7 e 4. E os 3 fazem Krav Maga. Bacana. E é a mais velha, que é a minha boneca mor. Como é que é? É minha boneca mor. Não, faz de novo a mesma. Até babou, ele até babou pra falar da boneca. Boneca mor. Velho, porra, não dá, né, meu? Eu chego pra ela e digo, Helena, se um moleque vier bater em você, o que você faz? Aí ela me mostra o golpe e diz... Ela não tem medo. Ela está aprendendo a não ter medo Defesa pessoal. De ser agredida, ofendida. Ela está aprendendo a ser menina, feminina, brinca de boneca, brinca de lá. Mas assim, não é porque é menina que ela vai levar desaforo para casa ou ser de alguma forma ofendida ou violentada ou enfim. A minha pergunta é, esse tipo de... Você aconselharia, primeiro, mulheres a praticar esporte de autodefesa para poder encarar esse marido, esse namorado, esse pai, esse irmão agressor? E a segunda pergunta é, arma de fogo. Eu acho, isso é uma opinião pessoal, tá? Não está certo e não está errado, é só uma opinião pessoal. Mas eu acho que mulheres deveriam sim praticar tiro num clube de tiro para se defender. Tipo, uma mulher sozinha num ponto de ônibus à noite, ela tinha que ter lá um revólver, porque se um vagabundo para lá com a moto, tá mulher sozinha, não tem conversa. Porque não há Krav Maga que dê jeito. Se parece 2, 3 motos lá, ela saca o revólver e mete Só bala nos aproveitando, caras. vi recente que tá tendo assaltos em faróis de meninos de 10, 11, 12 anos que chegam com a bisnaguinha e se as mulheres estão com o vidro aberto e sozinhas, eles atiram ácido. Não sei se constata a informação, mas é um novo tipo de assalto. Eles estão atirando quando vejam. Eles veem que tem só uma mulher dirigindo. Isso gera talvez a história da fragilidade. Eles são já vê a chamariz- vítima ali. Então, assim, a minha pergunta é, você acha que esse tipo de prática, praticar defesa pessoal, ela buscar esse tipo de atividade que a tornaria mais segura, contribui? Diminuiria? Seria uma forma, já que assim, um caminho, como a gente já conversou aqui, seria lá de baixo, começar com as crianças, Reeducar, e mudar os parâmetros da educação para que quando essa galera chegue na fase adulta, isso já esteja de uma forma menor. Mas para a gente resolver o problema hoje da galera que já é adulta, que já está sofrendo, seriam 2 possibilidades? Eu acho que tudo é válido quando a pessoa realmente tem interesse em participar daquilo, em fazer. Então, você pegar uma mulher que às vezes ela tem já essa intenção, ela acha bacana, e existem vários projetos sociais nesse sentido, como Mulheres no Tatame, realmente para incentivar esse trabalho de autodefesa. Mas não como se ela tivesse que se tornar uma super-heroína, porque até você tem que ter um cuidado para agir até onde também não te coloque em um risco maior. Né? Então, a questão da arma de fogo, por exemplo, é extremamente delicada. Eu não sei se eu teria arma de fogo se eu não fosse delegada de polícia com 2 crianças em casa, uma de 2 anos e uma de 5 anos. Então, são questões que a gente tem que sopesar e analisar sempre a realidade de cada um. A maior parte hoje dos feminicídios praticados contra a mulher nesse contexto de violência doméstica não são com armas de fogo, são com
armas brancas, por exemplo, a faca do dia a dia, mas em alguns casos, sim, um percentual expressivo são utilizadas armas de fogo. Então, há necessidade de que a gente pense qual que é o limite, até onde é seguro, porque cada um é uma realidade. Eu dizer aqui que toda mulher deveria ter sua arma de fogo, depende qual que é a realidade dela, quem frequenta a casa dela, quem são as pessoas, tem criança, qual o não equilíbrio tem? que ela teria para se ter uma arma, Porque você né? ter uma arma de fogo é uma responsabilidade muito grande. Como policial, eu sei que ter arma de fogo é uma grande responsabilidade para a minha vida, para a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, para fazer a utilização de uma arma de fogo, você tem ali poucos segundos para refletir e sopesar todas as circunstâncias que estão ali É uma ao seu tomada de redor. decisão. Isso quer dizer o quê? Se alguém vem assaltá-la hoje, você, na sua tomada de decisão é da circunstância. Exato. Se você vê uma debilidade do assaltante, você vai reagir. Tanto Senão... é que a própria, quando se fala em legítima defesa, a necessidade de atuação de um policial, você vai sempre levar em consideração a realidade fática. O policial podia e devia agir naquelas circunstâncias, ele tinha condições de, naquela circunstância, ele com uma arma de fogo enfrentar 3, 4, 5 bandidos. Então pensa isso na realidade de uma mulher. Ela fez alguns treinamentos em um clube de tiro. Ela teria condições de reagir a um assalto com 4 motoqueiros, por exemplo? Então, às vezes, você se coloca numa situação em que você acha que está seguro portando essa arma de fogo, mas às vezes uma reação, você poderia entregar o seu celular, teria um prejuízo patrimonial ali e cessaria aquela ação. Mas às vezes numa tentativa de reagir para não ter um prejuízo patrimonial, se colocar numa situação ainda mais grave. Então, eu não gosto de dizer que tem ou não tem que ter arma de fogo. Cada um tem que analisar a sua realidade, o seu equilíbrio, a sua realidade ali, como que eu reagiria nessas condições, porque realmente é muito delicado você ter arma de fogo. Eu acho que quando o Renato chega nesse ponto, doutor, você vê, somos 3 homens aqui de 50 anos. E desde a minha adolescência, eu acho que é que nem a Avenida do Estado, parece estar sempre em reforma. Você não vê uma determinada evolução. Aonde que eu quero chegar? O Renato chegou talvez nesse ponto porque existe hoje uma tolerância que você fala não dá mais. Parece que você prende o bandido e o bandido está solto. Sim. Aí você lê informações sobre essa saidinha de fim de ano de Natal que saem 10 mil, voltaram 2 mil. Você fala, você está correndo atrás do rabo, né? Enxugar gelo. Você está enxugando gelo. E aí chega nesse sentido onde... Poxa vida, tudo bem, a arma de fogo eu também acho que é um debate para se ter um programa inteiro. Sim, só para isso. Porém, com a internet, memes e esse monte de informações que chega, eu duvido que um cidadão do bem, quando olha um meme de uma mulher encostada no portão e vem 2 motoboys assaltá-la, e quando ela reage, que ela mata aqueles 2, eu duvido que um cidadão do bem não faz uá. Não, aquela própria delegada na porta da escola. Foi uma policial militar. Não fui eu. Ela até foi eleita depois. Mas você entendeu? Eu acho que vem um pouco desse sentimento sem dúvida na pessoa. E isso é hipocrisia zero, porque, óbvio, para conquistar o consumidor, eu podia fazer o bom homem. Não, esse cara já veio de uma situação onde a educação dele foi essa, ele é vítima da sociedade. Ok, ele é vítima da sociedade, mas ele já tirou a vida de um outro adolescente por conta de um celular. Ele já tem um histórico policial. Ele já saiu na saidinha de Natal e não voltou. Então, quando você vê um caso desse, honestamente falando, eu vibro. E é muito feio isso, porque não vem da minha essência. Não vem da minha índole, mas vem do cansaço. Vem do desgaste de você falar, cara, eu acho que para esse caso solucionou, porque esse cara ia fazer isso o tempo inteiro. Mas só para, até porque a gente está quase terminando aqui, mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas e uma coisa que eu vou bater na tecla muito até, que cada um tem a sua escolha. Exato. Cada um faz a sua escolha. Exato. Porque quando você vai à sala de aula, a professora, ao entrar da sala de aula, ela fala, bom dia, alunos. E quando ela fala bom dia, alunos, ela está dando liberdade a todos escolherem se eles querem estudar ou querem ser delinquentes. Então, quando acontece um ato onde esse ser pratica um crime, ele tem que ser condenado. Eu pensei que você ia contar a história do Joãozinho. Não vou que contar a professora entrava e falava, tá muito sério, bom dia! E os alunos respondiam, bom dia aí! Eu tô tão sério que vou dar um presente para a doutora. Só terminar do Joãozinho. Aí a professora entrava e fala, bom dia! E a classe, bom dia aí!
E aí teve um dia que ela, bom dia, e todo mundo, bom dia. Ela falou, é o Joãozinho. Porque eu dou bom dia, vocês me respondem bom dia, aê. Amanhã eu vou dar bom dia e ninguém me responde, que eu vou pegar o Joãozinho. E ela entrou e falou, bom dia! E ele, vai se fuder! Pode vir. Bom, podia, era gente, pra dar a um gente pouquinho está de... chegando no final do nosso Se Juntar da 200 de hoje. Com Incrível. Incrível. Com essa convidada Fantástico. sensacional que esclareceu 1 milhão de coisas. E ela foi tão bacana, ela foi tão legal que o nosso programa quer homenageá-la. Então, o Chesco, né, apesar de ser um grotesco, né? Ele tem o seu ele lado tem o seu feminino. lado Na feminino. verdade, doutora, pode pôr na mesa. Que linda. Isso daqui é o maior símbolo do hétero. Esse é o maior símbolo, que é o Jorge Tadeu. Você vai levar ele pra casa. Eu lembro dessa novela. É o símbolo mais hétero que tem hoje. Eles chamam de costela de Adão, mas sempre tem que ter um Jorge Tadeu no meio. Aconteceu. O Chesco é grotesco, mas tem o seu lado romântico e feminino, xereque. Tinha que ter um contexto, Tem que ter né? piada. Mas obrigada, flores são flores. Obrigada, pessoal. Eu só acho que eu coloquei Mas é o as flores objetivo. na frente da câmera. Na câmera. Por favor, Não, tapei a Por doutora. aqui, ó. Isso, aqui. pronto, aí. Aí, Ó, e Verdade. até lilás pra contemplar a mulher. Verdade. Bom, Ai, gente, obrigada. muito obrigado. Olha, se você gostou do programa, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as atualizações do canal. Não esquece de pegar o teu celular e apontar aqui pro QR Code, de repente você pode ganhar uma graninha boa. Você sabe, é baratinho, mas o prêmio é bem legal. E a gente queria agradecer mais uma vez a presença da doutora Jaqueline, foi muito legal. Gostaria muito que uma outra oportunidade a gente pudesse voltar a conversar, de repente, Claro. sobre esse assunto, armas de fogo. sem dúvida. Porque agora está essa discussão, tinha um tipo de direcionamento do governo federal, agora tem outro, e eu acho que é uma discussão que tem que se colocar na mesa até para você que está em casa, poder também tirar as suas fazer as conclusões. escolhas, né? Então, por favor, doutora, as suas considerações finais para a gente poder Coloca encerrar. as tuas redes sociais pra gente. Bom, minhas redes sociais é @jaquevaladares, é meu Instagram. E aquele lá afiliado do Instagram que eu esqueci o nome, é a mesma coisa. Pessoal, obrigada pelo convite. Acho que a gente já tinha se encontrado antes lá no teatro. Foi um prazer conhecer Já vocês tô colocando aqui, ó, Jaque Valadares. Obrigada, fico muito feliz. Parabéns pela iniciativa de vocês de abordarem de uma forma tão leve assuntos tão pesados, né, que são crimes, e desmistificar muita coisa, né, aqui. Parabéns, foi muito bacana e passou voando aí. Passou Espero que o voando, pessoal passou goste voando, também. vai Suas gostar. considerações, Não, Ricardo. eu fico lisonjeado e fico de verdade muito feliz da gente ter quebrado esse protocolo, porque é um programa se juntar a 200 de trazer uma mulher com um imenso conteúdo, uma formação de dar inveja e mais do que isso, eu acho que ela trouxe pra gente a transformação. Porque a gente, de verdade, vem de uma cultura machista, a gente tenta desconstruir isso. Meus filhos já adolescentes, os filhos dela pequenos, mas eu acho que o caminho começa em casa. Sim. E a doutora sempre fez questão de ressaltar isso. Não vamos perder os nossos reais valores de família. Eu acho que é aí que sustenta uma sociedade. Obrigado, doutora, pela sua aula. Chescão, suas considerações? Bom, primeiramente eu quero agradecer a você, Renato, a você, Ricardo, a Obrigado, doutora, meu mas eu querido. tô indo embora porque eu vou ser preso hoje. Não, na verdade, assim, primeiro eu quero agradecer a esse programa maravilhoso. Obrigado pela sua presença novamente aqui, acreditando no nosso trabalho. Quero dizer a você que está em casa, presta atenção exatamente na palavra mulher. Violência, crime, não compensa. Então, cuide, porque mulher é uma joia. Então, portanto, guarde-a. Muito bem. Gente, a dica cultural de hoje fica pela estreia de uma comediona chamada Engolindo Sapo 2. Taqueus, pá. Você não vai falar o resto, né? Você não vai falar O resto eu até faço uma Não, brincadeira. qual é o nome do espetáculo? É esse, Engolindo esse. Sapo Tasqueu, 2. é o Taqueus, pá, viu? Deixa pra lá. Porque 14 anos atrás eu estreiei esse solo de humor, chamava Engolindo Sapo, para um
um dia comer perereca. Mas agora já não dá mais. Isso até tem lá no dia do espetáculo. Vai estrear dia 27 de outubro. Agora, sexta-feira, no Teatro Maria de la Costa. E vai ficar todo mês de novembro. E depois a gente deve viajar o Brasil com esse espetáculo. Então, também nosso querido Ricardo está com a peça Visão Voador. Então, se liga. E lá no Teatro Bibi Ferreira do Chesco tem uma infinidade de opções. Tem infantis, tem comédias, tem dramas. E tem mais uma agora que vai estrear agora, que já está em cartaz, né? Porque o nosso programa vai estar mais ou menos isso. Eu vou estar fazendo a mãe. Ah, ó. Eu vou As estar filhas da fazendo a mãe? mãe, as filhas da mãe, e eu vou estar Estará, fazendo então. uma senhora magueco, tá? Vamos lá? Magueco. Vamos fazer comédia, que comédia faz parte do riso. É isso aí. É isso. Gente, muito obrigado. Um grande beijo. Fica com Deus. E não perca o próximo Se Juntar. Dá 200. Tchau.